Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes essa noite. Queria começar, antes de a gente iniciar a palavra, com mais uma oração. Vamos orar mais um pouco. Querido Pai, bendito nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já chegamos a Ti confiadamente, Senhor, baseado em toda a Sua suficiência, da suficiência que vem de Deus. Porque, Senhor, nós não conseguimos nem pensar alguma coisa como se partisse de nós. Nós declaramos nossa total suficiência de Ti. Senhor, nessa noite permeia com o Teu Santo Espírito nossas mentes, nossos corações. Senhor, nos destravando de qualquer embaraço, de qualquer poeira desse dia e acúmulo de maldade da semana. Nós queremos nos entregar completamente a Ti. Arrebata nosso coração, arrebata nossa mente, livra-nos de qualquer distração. Se há alguma coisa contrária essa noite, nós já repreendemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e saia daqui para fora. Senhor, permeia esse ambiente com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua majestade e com o Teu poder. Nós nos colocamos debaixo do Teu senhorio reinante, para a glória do Teu nome. Abençoa essa palavra. Senhor, que essa palavra possa nos ser útil e aproveitável no nosso dia a dia, na aplicação da nossa vida cristã. Nós oramos, Te agradecemos e Te bendizemos no nome glorioso e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agradecemos também você que nos acompanha pelo canal dessa comunidade no YouTube. As palavras que têm sido gravadas, você possa compartilhar com os seus contatos, com os irmãos. Nós agradecemos você que nos apoia, que está no canal, nos acompanhando no canal. Amados irmãos, nós estamos na mensagem 11 do livro de Romanos. Nós vamos ver a versão corrigida, de Almeida. Romanos, capítulo 3. Antes de iniciar o capítulo 3, queria dar uma contextualizada para os irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, ele escreve a carta aos irmãos de Roma sem ter chegado em Roma. Ele escreve na sua terceira viagem, quando ele esteve em Corinto, no ano 57, ele escreve a carta aos romanos. Roma já havia uma comunidade judaica muito antes de Cristo. E houve, no século XIX, algumas saídas de judeus devido aos imperadores da época. No ano 49, o imperador Cláudio expulsou os cristãos de Roma. Nesse período, Paulo, quando estava na sua segunda viagem, nós vimos isso em Atos. Os irmãos lembram todas aquelas viagens que nós tivemos em Atos. Paulo, quando ele estava em Éfeso, ele encontrou Priscila e Áquila, um casal, vindo recentemente da Itália. Diz o texto bíblico, quando eles foram expulsos pelo imperador Cláudio. E aí Paulo passou a morar com eles 2 anos em Corinto. Então Paulo encontrou eles e passou a morar com eles. Então certamente Áquila e Priscila contou tudo o que estava acontecendo em Roma, que era a capital do império, a capital mundial dessa época. Depois da morte do imperador Cláudio, muitos judeus voltaram e regressaram para Roma. Então Paulo, no ano 54, havia já mais de 12 mil judeus em Roma, várias comunidades. Então, Paulo, quando escreve no ano 57, ele já escreve para os amados irmãos em Roma, que era um grupo de gentios convertidos para a fé no cristianismo, um grupo de judeus que se converteram para o cristianismo, e havia ainda muita comunidade judaicas. Então Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele logo no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele faz uma grande declaração,
que vai permear todo o livro de Romanos. Vocês não vão se cansar de ouvir os irmãos, certo, irmão William? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. Primeiro do judeu, é o primeiro da fila, e depois do grego. Visto que a salvação de Deus, visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo faz essa grande declaração, mostrando que o Evangelho ele é um poder, e esse poder chegou em mim e você, até os fins dos séculos. Esse poder do Evangelho, ele tem a capacidade de nos transformar, de nos redimir, de nos transformar, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Então Paulo, ele tinha esse desejo que os cristãos em Roma pudessem ser alcançados por esse poder do Evangelho. Então Paulo, ele começa a fazer uma distinção, já no capítulo 1, ele chega e fala do estado dos gentios, aqueles gentios descritos no final do capítulo 1, que eles haviam, Paulo ele escreve expondo a culpa e o pecado dos gentios por não crerem em Deus, mesmo pelas coisas criadas. Esses dias tem feito dias lindos, você vê o céu lindo, né? Você contempla a beleza. Eu já falei isso várias vezes. Quando chove, você vê o arco-íris. Irmãos, são todas coisas criadas por Deus. O homem, ele é indesculpável perante as coisas criadas. Então Paulo, ele retrata ali que todos, sem exceção, gentios e judeus, eles são culpados. E eles são convencidos pelas próprias escrituras que o mundo inteiro está culpado diante de Deus. Então a lei que o judeu tanto se apega, ela não tem base para justificar. Nada justifica o homem, só Cristo. Então, essa lei, ela não foi dada para esse propósito. A lei, ela veio pelo conhecimento do pecado. Romanos 5:20, acho que vale a pena ler esse versículo. Ele diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, nós vimos tudo no capítulo 1, os princípios do julgamento de Deus, descritos até o capítulo 2, versículo 16. No capítulo 2, da seção do versículos 17 a 24, Paulo mostra, como se nós entrássemos pelo óculos de Paulo, não sei se Paulo usava óculos naquela época, ou a lupa. Agora nós vemos, obrigado irmão, pela lupa, que o judeu, no capítulo 2, versículos 17, essa seção, até o versículo 24, mostra uma hipocrisia dos judeus. Eles se baseavam tanto na lei, se apegavam tanto às coisas da lei, que eles não exerciam, não viam que o Messias estava vindo, e o Messias queria que eles poderiam crer pela fé no Messias. E o Senhor Jesus, ainda falando para aqueles judeus, para aqueles fariseus, para os hipócritas, eles falam, vocês ficam coando um mosquito e engolem um cabelo. É como se você andar, caminhar e preocupar-se com a formiga, mas você esbarra no elefante. Os judeus eram assim, eles se apegavam tantas coisas da lei, e Jesus presente no meio deles. Então, irmãos, Paulo ele começa a construir o seu argumento já no capítulo 2, mostrando para os judeus, e dizendo que se você é um verdadeiro judeu, você precisa praticar o que prega. Algo que os leitores da época não faziam. E ele demonstra claramente isso em Romanos capítulo 2, de 21 a 23. Na outra sessão do capítulo 2, o irmão William nos ajudou na semana passada, mostrando. Nessa sessão do capítulo 2, dos versículos 25 a 29, que nosso querido irmão nos mostrou semana passada, mostra o grande perigo de
Paulo agora ele volta a expor uma ilusão perigosa dos judeus da sua época. Qual era essa ilusão perigosa? A crença de que possuir a aliança da circuncisão garantia o favor da aliança, independentemente da condição do seu coração. Nós vimos semana passada, mostrou-nos que o judeu, fala ali no versículo 25, porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Tem uma nota muito clara, que isso fala tudo. A nota do irmão Robert Gouveia, ele diz o seguinte: a circuncisão é um sinal físico da aliança abraâmica. Antes da lei, Deus, antes da lei, irmãos, veja bem, muitos anos antes da lei, nós estamos falando quase 700, 800 anos antes da lei, Deus, ele chamou Abrão. Gênesis capítulo 12, ele faz um chamamento de Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão morava em Ur dos caldeus, hoje o Iraque, antiga Babilônia. Idolatria, completamente idólatra. Deus queria constituir uma nova nação, então ele faz um chamamento, no capítulo 12, e fala, vai para a terra que eu te mostrarei, e dá uma promessa para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi, sem questionar. No capítulo 17 de Gênesis, tem algo importante. Deus faz uma aliança exterior com Abraão. Falou, Abraão, essa aliança que eu vou fazer entre ti e toda a tua descendência, todo menino ao 8º dia terá que ser circuncidado. Então Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança não é só para criança de 8 dias, mas toda a casa de Abraão, envolvendo o próprio Abraão com 99 anos, ele faz a circuncisão. O escravo, quem estava na sua casa foi tudo circuncidado. Aquilo era uma aliança. Essa aliança mostra que Deus queria fazer uma separação para criar uma nova nação. Então o Robert Gouveia ele fala, a circuncisão é um sinal físico da aliança abrâmica, aplicada a bebês no 8º dia, sem necessidade de fé pessoal. Era externa, hereditária e simbólica de separação do paganismo. Como eu falei, Abrão saiu de Ur dos caldeus. Havia um ídolo para qualquer coisa que você for imaginar. Mas não dá salvação por si só. É um tipo, é uma sombra da circuncisão espiritual do coração, realizada por Cristo. Tudo é sombra. Então uma nota interessante de um influente pastor do século XX, Ray Stedman. Ele era um grande expositor bíblico, evangélico do século XX. Ele era conhecido porque ele pregava, o seu foco, a sua pregação era de uma vida cristã autêntica e aplicação prática na Bíblia. Ele diz o seguinte: aos olhos de Deus, judeu é aquele que tem fé, que tem a presença do Espírito de Deus em seu coração, que interiormente tem fé em Jesus, o Messias. Isso é o que define um judeu e nada mais. Todas as outras distinções são deixadas de lado. Não é o conhecimento ou a posse da lei que faz de um homem judeu. Não é o rito da circuncisão. Não é a alegação de um relacionamento especial com Deus. Por ter a Torá, por ter as leis, as ordenanças, as festas. A única coisa que faz de um homem judeu é a fé no Messias, Cristo. Então, irmãos, esse é o cenário do capítulo 2. E agora nós vamos começar o capítulo 3 de Romanos. O capítulo 3 de Romanos, ele é geralmente considerada uma das mais difíceis de toda a epístola. Eu digo a você que essa semana foi muita oração, foi muita leitura,
Foi muita interpretação para a gente, diante do Espírito Santo, entender esse bloco de versículos, o que Paulo quis escrever nessa carta, qual era o coração do apóstolo. Então, os primeiros 20 versículos, capítulo 3, ele é composto de 20 versículos. E ele se divide em duas partes, bastante simples. Os primeiros 8 versículos que nós vamos falar essa noite, eu não tenho encargo de falar os 20 versículos, porque já foi fracionado pelo irmão, e para a escala dos próximos que vão ministrar a palavra. Mas esses primeiros 8 versículos é bastante interessante, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, para os irmãos entrarem no âmago disso daqui. Eles são um diálogo que Paulo mantém com um rabino imaginário. Uau! Respondendo objeções. Por um lado, você tem objeções, que são questionamentos, objeções levantadas, e aí você tem um objetor imaginário. E é muito rico isso, irmãos, porque o estilo que Paulo usa no capítulo 3 é um estilo conhecido como diátribe. Eu vou falar para os irmãos o que significa essa palavra maluca. A diátribe é um método comum ensinado e empregado por escritores e instrutores na época de Paulo. A origem dessa palavra é grega, chama diatribe, que chama-se dissertação. Quem já fez dissertação aqui na faculdade? Então, quem fez dissertação sabe o que eu estou falando. Mas a raiz, lá do início, quando Paulo começa a escrever, ele diz o seguinte, que inicialmente ela foi usada por filósofos. Paulo, irmãos, nós estamos falando do apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, aramaico, grego, falava latim. Paulo, quando passou por em Atenas, ele sabia o que estava escrito naquele túmulo ao Deus desconhecido, porque ele estudou os epicureus e os estoicos, os escritores gregos. Então, irmão, é muito bom a gente falar desse contexto e contextualizar os irmãos para entender e nós chegarmos nesses versículos de Romanos e começar a entender como que é essas questões. Então, essa diátribe, em sua definição, é um estilo muito usado em antigas escolas filosóficas, geralmente caracterizado por perguntas retóricas de interlocutores imaginários. Marcelo, uau! Então, assim, para escrever esse estilo diátribe, o autor estabelece um diálogo com um oponente e um questionador. Você alguma vez que foi conversar com alguém, a pessoa virou o seu oponente e começou a te rebater o que você falava? É mais ou menos assim que acontece aqui. Só que não existe a pessoa fisicamente. Paulo, ele mesmo escreve tudo isso. Nós vamos entrar nesses versículos. Então, só para dar esse contexto para os irmãos, então, ele estabelece um diálogo com o oponente, com um questionador imaginário, e o texto é dirigido diretamente a esse questionador na segunda pessoa. Então, a segunda parte de Romanos, do versículo 9 ao versículo 20, é uma descrição poderosa da humanidade perante Deus. Então, irmãos, depois de Paulo ensinar sobre a circuncisão, que nós vimos a semana passada, o irmão William nos ajudou, no versículos 25 a 29, nós revisamos agora. Paulo começa agora a responder a essas objeções. Vamos abrir em Romanos, capítulo 1, vou pedir para os irmãos lerem. As irmãs podem nos ajudar começando com o versículo 1 e os irmãos com o versículo 2, até o versículo 8. Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos lá? Qual é? Pois a vantagem do judeu, por qual a utilidade da circuncisão, muitas são Todos os aspectos. Principalmente porque os judeus
E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a totalidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas A justiça de Deus, e diremos, porventura será Deus injusto por agradar a sua ira? Fala o homem. certo que não. Do contrário, E se restaurada da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? fizemos como alguns, caluniosamente afirmam que o fazemos. Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Se os irmãos perceberem, quantas interrogações tem aqui? Muitas. Toda vez que fazemos uma pergunta, ou que formulamos uma pergunta, vem sempre o sinal de interrogação, não de exclamação, né? Estudando português. Então aqui, irmãos, nos versículos de 1 e 2, Paulo ele começa a mostrar e responder essas objeções. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem? A palavra vantagem, no grego, ela deriva de uma palavra chamada perissos. O que é o perissos? A palavra vantagem, no português, todos nós sabemos. O que é uma vantagem? Um time está ganhando de 1-0. Ele está em vantagem, porque ele está à frente. Correto? Mas a vantagem, aqui, a palavra perissos ela denota que está acima, mais do que suficiente, ela é superabundante, em quantidade superior ou qualidade. Então a posição do judeu eram muitas vantagens. E o apóstolo Paulo, ele insiste na posse das escrituras. Como ele fala, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele coloca a vantagem do judeu e coloca também a circuncisão que ele ensinou nos versículos anteriores. Então, o povo judeu, eles tinham um conhecimento da mente, da vontade, do caráter de Deus, que outros povos não possuíam. Romanos capítulo 9, nós vamos chegar lá nesse estudo, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Paulo ele gasta 3 capítulos falando só para os judeus, das qualidades dos judeus. Porque Paulo, também sendo um judeu, ele desejava que os seus patrícios da carne fossem salvos. Então Paulo ele gasta muita palavra aos judeus no livro de Romanos. Então no capítulo 9, no versículo 4, Paulo ele fala de muitas vantagens dos judeus. Eles são israelitas, pertence-lhes a filiação, a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Os judeus, eles tinham toda a oportunidade de conhecer e obedecer a Deus como qualquer outra pessoa da época. Eles possuíam uma enorme vantagem. Eles receberam uma posição de privilégio, receberam os oráculos de Deus. Eu vou explicar o que são oráculos de Deus. Eles foram incumbidos da mensagem de Deus, foram escolhidos um povo. Lá em Deuteronômio, Deus fala para eles que vocês são o meu povo, para a geração perpétua, vocês são escolhidos. Como um canal que Deus queria se comunicar com a humanidade, através do povo de Israel. Irmãos, isso é um privilégio tremendo.
Eles tinham a autorrevelação escrita. E isso era uma vantagem inestimável de Deus. Quando Moisés subiu lá e trouxe as tábuas da lei, os judeus já tinham muitas revelações da palavra de Deus. E Deus começou a falar para eles. Deus começou a falar com eles. E aí, a partir daí, eles começam a ter uma profunda revelação de Deus. Então, irmãos, isso era um privilégio muito grande. Era uma vantagem inestimável. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus ainda continua sendo verdade para nós. Vamos trazer isso para nós hoje. Os crentes, a igreja, a sua igreja. Você valoriza a grande vantagem? Ou será que nós estamos desperdiçando tudo isso que Deus colocou na sua palavra? Às vezes, eu não sei vocês se já foram em algum lugar, eu visito muitas empresas. Isso é bonito, mas às vezes eu vejo Bíblias abertas no Salmo 119, aberta no meio da Bíblia. E ali você olha a Bíblia, ela está amarela, as páginas, mostrando ao respeito pela palavra, mas aquela palavra, ela é exterior a você. Essa palavra, ela precisa se tornar interior. As palavras contidas nesse livro precisa estar em nós. Ela é objetiva, mas ela precisa se tornar nossa fé subjetiva dentro de você. Então, essa é a grande vantagem que também nós temos hoje, nos dias de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, acho que vale a pena ler, ele fala que Paulo ele diz que toda a escritura, ela é soprada, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Perfeito no sentido da sua conduta, do seu caráter. Irmãos, nós temos um legado hoje, que a nossa regra de fé e a nossa conduta é para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados em nosso relacionamento, nós possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. Esse é o legado da palavra de Deus que nós temos em nós hoje. Então essa escritura, ela é inspirada por Deus. E aqui Paulo, ele usa algo interessante. Vamos voltar para Romanos capítulo 3, versículo 2. Paulo, ele continua falando sobre a vantagem. Qual é a vantagem do judeu? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque para com os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos de Deus, Paulo, na palavra oráculos, no plural, os oráculos, não é o oráculo. Paulo usa uma palavra em grego chamada logion. É um sinônimo marcante para a Sagrada Escritura. Revela-se que os oráculos, no seu uso definido grego, indica que não são qualquer oráculos, mas um conjunto específico de oráculos, e no contexto são os escritos do Antigo Testamento. Paulo, quando ele fala dos oráculos, é que os judeus foram confiados todas as escrituras. Na época, antes de ser escrito o Novo Testamento, os judeus já possuíam a Torá, os profetas, os salmos e os provérbios. Então os judeus, eles já tinham a palavra completamente escrita, que correspondia aos 5 primeiros livros da Bíblia, toda a história dos profetas, reis e salmos e provérbios. E Paulo, ele fala que, olha, para eles foram confiados os oráculos, toda a revelação divina, todas as escrituras foram confiadas a eles.
O termo logion foi usado 4 vezes no Novo Testamento, enfatizando o fato de que as palavras nas Escrituras constituem de fato as próprias palavras de Deus. Atos capítulo 7, versículo 38. Os irmãos podem ler, por gentileza? Na pregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós transmitir. Palavras vivas são os oráculos de Deus. Deus soprou, Deus falou. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Se puder colocar para a gente, Letícia. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vamos ler? Quando viestes, atendendo ao livro decorrido, tendes novamente necessidade para ele que nos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Opa! É Hebreus 5,12, não? Sim, desculpa, irmãos. É esse mesmo. Assim vos tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. Agora 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Repare que Pedro, ele fala, no versículo 11 que nós lemos agora, se alguém fala, ele está falando de alguém, ele está falando de alguns, está falando de uma pessoa singular. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com as sagradas escrituras, com a revelação das palavras de Deus. Então Paulo, ele mostra o paralelo que os judeus receberam toda a revelação divina, que são os oráculos de Deus. E no Novo Testamento, Paulo tanto aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, e Pedro enfatiza de que se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, de acordo com a palavra. Oráculos, não oráculo. Era muito comum nas antigas nações consultar oráculo. Oráculo era uma divindade pagã que, quando os reis ou o povo ia para a guerra, tinha que consultar o oráculo. Ele ia dizer se era o tempo favorável para a guerra, se ia vencer, etc. Tudo isso era relacionado a alguma entidade, uma divindade pagã. Eu não quero colocar isso como nos dias de hoje, mas é muito difícil hoje, nos dias de hoje, tomar muito cuidado, nós como cristãos, nos apegar a um oráculo, aquela única pessoa que fala. E às vezes aquela única pessoa que fala, ela fala de si mesma, ou não fala de acordo com os oráculos de Deus. E é muito danoso um grupo de pessoas ficar subjugada por apenas um oráculo. O oráculo é o canal, ele foi colocado nós somos colocados como canal para Deus falar. Mas Deus fala através de quê? Dos oráculos, da sua palavra revelada, das escrituras, as escrituras expostas, e não como um oráculo, que muitas vezes quer tirar o texto do contexto para servir de pretexto. Desculpa Então os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Graças a Deus. Versículo 3, vamos voltar para Romanos. Agora começa, irmãos,
o rabino imaginário, como nós falamos lá, aquele interlocutor, aquele oponente, aquele objetor, ele começa agora a suscitar objeções. Mas nós estamos falando de um rabino imaginário, mas aqui quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Então agora o rabino imaginário retorna com uma segunda objeção e Paulo, de acordo com o que ele escreve no versículo 3, ele responde com o versículo 4, com uma citação do Salmo 51. Então aqui diz o seguinte, e daí? Paulo ele escreve no versículo 2, olha, a vantagem do judeu são muitas, né? Todos os aspectos, porque ele foi confiado os oráculos de Deus. Aí aquele objetor fala, e daí? Você já pegou algum objetor que te faz objeção assim na lata? A irmã psicóloga aqui que lida com muitas pessoas, e daí? É uma palavra forte, né? E daí? Aí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De modo nenhum, irmãos. Deus é fiel. Nós cantamos o hino agora. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Então, Paulo agora responde de maneira que ele usa uma das palavras mais fortes da língua grega para afirmar que algo é falso. Então, ele diz assim, no versículo 4, de maneira nenhuma, de modo contrário. Por quê? O objetor dele, no versículo anterior, diz, e daí? E se alguns não creram? Então, quer dizer, aqueles que não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Deus permanece fiel. Independente da pessoa crer ou não crer, Deus é fiel. E Ele mantém a sua palavra. A palavra de Deus não falha. Aleluia! Então Paulo, ele responde, e ele usa, literalmente, de maneira nenhuma, como ele diz aqui, de maneira nenhuma no versículo 4, ou quer dizer, de modo algum, que jamais aconteça. Irmãos, isso aqui é tão grave que você pode sugerir nesse versículo que Deus é culpado. De maneira alguma, jamais isso aconteça. Então, Paulo agora, ele cita o Salmo 51, no versículo, aquele no final do versículo 4. De maneira alguma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Paulo ele usa o Salmo 51. Para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Essa citação de Paulo, ele cita o Salmo 51, que é um salmo maravilhoso de Davi. Os irmãos lembram muito bem. Esse salmo foi um salmo que Davi escreveu depois dele ter cometido 2 pecados gravíssimos. O primeiro pecado, ele cometeu colocando o marido de Batseba na frente da batalha, Urias, e ele foi morto. E o segundo pecado é que ele adulterou com a sua esposa, Batseba. E aí ele foi visitado pelo profeta Natã. E o profeta Natã expôs o pecado dele. Imediatamente Davi confessou o seu pecado e ele escreve nesse salmo, quando ele se arrependeu, ele escreveu esse belo salmo, no qual ele confessa esses pecados a Deus. Então, Paulo aqui, ele faz o seguinte, que Deus, aqui irmãos, Deus seja verdadeiro e mentiroso todo homem. Muitas vezes, acontecem coisas em nossas vidas que nós culpamos Deus. Muitas pessoas fazem isso. Culpam Deus pelas suas mazelas, pelos seus problemas, pelos seus fracassos, por algo que definiu como uma meta, um objetivo, mas foi frustrado, e aí fala, Deus é o culpado. Irmãos, longe de nós fazer isso. Puxa vida, então, nossos corações humanos,
eles sempre tendem, irmãos, a culpar Deus por algo que às vezes está errado em nossas vidas. Às vezes pela nossa incapacidade de cumprir o que Deus exige. Então Paulo diz que isso jamais aconteça. Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Por isso que nós cantamos esse hino essa noite, baseado em Josué capítulo 21, versículo 45, que nenhuma promessa falhou. A todas as boas palavras do Senhor, falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Irmãos, tudo que Deus fala em sua palavra, se há algo que é imutável nesse universo, é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos confiar na palavra de Deus. Aleluia. Então, uma terceira objeção é levantada no versículo 5. E Paulo responde no versículo 6. Vou voltar um pouco. Nós falamos no início que aqui Paulo está escrevendo, e nesse capítulo é como se tivesse um rabino imaginário. Paulo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Então aqui, irmãos, no versículo 5, vamos ler o versículo 5 de Romanos capítulo 3. Mas, se a nossa... Porventura será Deus injusto para livrar a sua ira? Aqui, no versículo 5, a palavra injustiça, ela é um radical grego em duas palavras. Significa uma condição de não estar certo. Injustiça de não estar certo, seja com Deus, segundo o padrão de santidade e justiça, seja com o homem, segundo o padrão daquilo que o homem reconhece como certo por sua consciência. Se você pratica algo com alguém de acordo com a sua consciência e aquilo que você praticou é mal, você está praticando uma injustiça. Então, o padrão de Deus é não praticar uma injustiça. Está claro isso? Então, no grego secular, a palavra chama-se adikia, refere-se a atos injustos ou ações que causavam dano pessoal. E aqui quando traz a lume, essa palavra lume, significa que ela ressalta ou demonstra. É como se você colocar um holofote para você ressaltar algo. Aquilo que às vezes está escondido, você precisa ressaltar, levar a lume, levar para cima, ressaltar. Em outras palavras, ela demonstra, demonstra. Então ele fala, vamos ler o versículo agora dentro desse. Mas se a nossa injustiça demonstra, traz a lume, ou demonstra a justiça de Deus, que diremos? Deus é justo, Deus é santo. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Não. E aqui Paulo, ele se coloca como homem. Falo como homem. Paulo poderia ter escrito aqui, falo como apóstolo dos gentios. Falo como o apóstolo. Não, Paulo não se coloca como um apóstolo. Ele se coloca numa condição de homem. E todos nós somos falhos. Todos nós podemos falhar. Então, aqui, irmãos, ele ressalta ou demonstra, em outras palavras, a ideia de demonstrar é que a injustiça do homem apresenta um contraste dramático com a justiça de Deus. A justiça, nós vemos nesse versículo duas palavras sérias: injustiça e justiça, correto? Estou errado ou não? Mas se a nossa injustiça é isso mesmo? Exatamente. Nós temos a injustiça e aí ressalta a justiça. A justiça aqui, irmãos, é ser correto ou justo, no sentido de ser plenamente justificado, ou estar de acordo com o que Deus exige. É a qualidade de ser reto, em seu sentido mais simples. Transmite uma ideia que nós estamos conformados com um padrão ou norma, em termos bíblicos, o padrão de Deus, o seu caráter que é perfeito e santo. É isso que Deus quer aplicar em nós. O próprio Cristo em nós. O próprio Cristo em nós é a justiça de Deus.
Ele se tornou, Paulo escreve aos Coríntios, ele se tornou da parte de Deus, nossa justiça, nossa santificação e a nossa redenção. Então, aqui tem uma tradução viva do New Living Translation, diz o seguinte, apresenta uma paráfrase útil, que traduz Romanos 5 e 6. Mas alguns podem dizer, nossa pecaminosidade tem um bom propósito, pois ajuda as pessoas a verem como Deus é justo. Deus não é injusto, então é apenas uma perspectiva humana. Claro que não. Se Deus não fosse totalmente justo, como estaria qualificado para julgar o mundo? Deus, irmãos, nosso Deus, ele vai julgar esse mundo. E aqui, Paulo, ele ao levantar essa questão, como Deus agir ao castigar os israelitas desobedientes, ele fala como homens, ou seja, ele se coloca na maioria dos homens, usando o argumento que eles usariam. Então aqui ele fala, certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Nosso Deus é justo. Todos estão em pé de igualdade, tanto os gentios quanto os judeus. Todos pecaram. Então o julgamento de Deus virá naquele dia, quando Deus vai julgar todo mundo. E aqui, esses versículos, o mundo, aqui, como julgará Deus o mundo? Essa palavra mundo aqui no grego, ela é cosmos. Ela significa que é o sistema atual. Cosmos significa o sistema atual. É o sistema mundial maligno, centrado no homem. O homem, ele é regido pelo seu ego. E o ego do homem faz causar todo esse sistema que nós temos hoje. Ele é governado e dirigido por Satanás. E, em geral, os homens vivem a parte de Deus e oposição a Deus. Nós vimos no capítulo 1 toda a oposição a Deus daqueles relatos dos gentios. Ao usar a palavra mundo, Paulo obviamente quer dizer toda a humanidade. Atos 17, 31. Eu vou correr, irmãos, porque eu não vou conseguir avançar, vou conseguir terminar a palavra. Atos 17, 31. Se a Letícia colocar primeiro, os irmãos leem, por favor. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Vou pedir mais 10 minutos para os irmãos para concluir, tá bom? Então, irmãos, aqui, os versículos 7 e 8, que concluem esse bloco de versículos, eles são versículos extremamente difíceis, mas eles são interpretados de várias maneiras. Aqui nos versículos 7 e 8, Paulo, quando escreve, se colocando no lugar daquele rabino, ainda que é o oponente imaginário, ele escreve o seguinte, aqui é uma calúnia contra o apóstolo Paulo. Irmãos, a cabeça do apóstolo, não é fácil a gente entender a cabeça de um apóstolo escrevendo tudo isso. Ele escreve o seguinte, seus adversários afirmavam que ele ensinava que se deveria fazer o mal para trazer o bem. Vamos entender isso? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? É uma pergunta. Como nós podemos interpretar isso? Então, isso aparece novamente no capítulo 6 de Romanos, que fala o seguinte, Paulo, quando ele escreve, falando sobre o pecado, Paulo ele expõe ali no capítulo 6, nós vamos chegar lá ainda, tá, irmão? Paulo expõe a lei, expõe o pecado, e quando Paulo escreve isso, ele diz no capítulo 6, continuaremos no pecado
continuaremos no pecado para que a graça aumente? Ele responde, de modo nenhum. Isso está no capítulo, eu falei capítulo 6. Capítulo 6, onde que está? Eu perdi o versículo. Eu não anotei o versículo. Mas Paulo, ele fala que, na verdade, irmãos, ele repete no versículo 8, dizendo o seguinte, e por que não dizer, o apóstolo leva a refutação ao extremo, por que não ir ainda mais longe? Paulo aqui no versículo 7, ele diz o seguinte, por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Praticamos males para que venham bens, a condenação deles é justa. Aqui é o seguinte, o apóstolo ele estava sendo injustamente caluniado, sendo falsamente acusado de ensinar que a salvação pela graça encorajava as pessoas a pecar ainda mais. Paulo, em todas as suas viagens, ele foi caluniosamente caluniado pelos judeus, aqueles que o perseguiam. Por quê? Muitos judeus não queriam sair da lei para receber a graça, porque ainda queriam praticar os rituais da lei. Eu tive em Campinas a semana passada, e os irmãos estão estudando Hebreus. Por que o escritor, nós não sabemos, tá? Alguns inferem que é Paulo, mas não sabemos que foi o escritor dos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita exatamente para hebreus, que são judeus, que receberam Jesus Cristo como seu Senhor, saíram da lei, vieram para a graça, mas estavam voltando a praticar as coisas da lei. Então o escritor de Hebreus, ele escreve encorajando os hebreus a voltarem para as práticas cristãs da graça. É um livro muito rico. E aqui Paulo, ele faz a sua defesa, falando que isso é uma blasfêmia, é ferir ou prejudicar. Façamos o mal para que venha o bem. Irmãos, isso é algo completamente calunioso. Nós temos que repreender isso. Mas Paulo, ele suscita isso, porque muitos judeus de sua época o caluniavam por isso. Então Paulo escreve. Nós temos que entender que quando Paulo escreveu Romanos, ele escreve para os cristãos em Roma. E em Roma havia comunidade judaicas, de judeus que creram no Senhor, de gentios que creram no Senhor. Quando ele escreve no capítulo 16, Paulo ele escreve e manda para vários grupos de irmãos que estavam reunindo nas suas casas, principalmente a Priscila e Áquila, que esteve com ele nos 2 anos que Paulo ficou ensinando, porque eles voltaram para Roma. Então aqui tem uma Bíblia que diz o seguinte, aqui, irmãos, é uma filosofia perversa e antibíblica de que os fins justificam os meios. Paulo condena veementemente essa filosofia cuja condenação, julgamento é justa, correta, merecida. Essa filosofia é muito popular em nossos dias. Talvez você vai perguntar, muitas pessoas hoje não usam artimanhas de que os fins justificam os meios, ou seja, ela usa meios para justificar o fim. É a mesma coisa que Paulo quis dizer aqui. Como alguns caluniosamente afirmam, que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Isso é algo antibíblico. Paulo está corrigindo, ele está mudando a rota, falando de modo nenhum. Tudo que você fizer, você está debaixo da mesma condenação, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja gentio, todos nós estamos debaixo da condenação de Deus, e nós vamos responder para Deus naquele dia. Então, uma conclusão rápida, irmãos.
desses versículos, mais 4 minutos. Eu falei que não ia gastar 10 minutos. Nós já mencionamos em estudos anteriores que, após Paulo acusar os gentios do pecado e toda aquela culpa do capítulo 1, ele passou a tratar esse bloco de versículos do capítulo 2 e do capítulo 3 aos judeus, numa seção bem ampla de Romanos de 1 a 8 a 3, versículo 8. Então Paulo usou um método que consiste primeiramente em elucidar os princípios do juízo divino de Deus. Não importa que você é judeu, não importa que você é apegado à lei, à circuncisão, não importa que você recebeu todos os oráculos de Deus, todos estamos debaixo da mesma condenação de Deus, debaixo dos princípios do juízo divino. Em seguida, Paulo aplica isso aos judeus e a condição deles da aliança. E finalmente, de 3 de 1 a 8, ele responde às alegações judaicas que nós vimos aqui. A primeira é simplesmente o ensinamento de Paulo, que superficialmente rebaixou o judeu ao nível do gentio. Parece que foi isso, não foi? Paulo expôs o judeu. Falou, olha, você se vangloria de ter o sobrenome judeu. Você tem grande vantagem de que é judeu. Mas implica que há uma distinção entre o judeu e gentio originada por Deus. Deus instituiu isso lá no início. Algo que foi destruído, apagado, extinto, ou assim completamente. Porque através de Cristo, Deus uniu gentios e judeus numa só fé. A cruz de Cristo uniu gentios e judeus. Hoje, independente de nós não somos judeus. Não tem nenhum judeu aqui, né? Ninguém vai levantar a mão. Judeu. Não tem nenhum judeu. Mas independente de ser judeu ou gentio, todos nós somos unidos pela cruz de Cristo. A resposta de Paulo às promessas do Antigo Testamento a Israel ainda são válidas. São válidas. Deus, quando vê hoje, nós somos hoje, a Bíblia, ela é muito claro isso, irmãos. Louvado seja o Senhor pelas Escrituras. Deus hoje ele tem 3 povos. Os judeus, a palavra específica aos judeus, aos gentios e à sua igreja. Então, se você quer, Deus tem a sua ira, o seu julgamento aos gentios, aqueles que ainda não creram. Deus também tem o seu julgamento, a sua ira aos judeus, mediante a palavra. E Deus também tem o seu julgamento, a sua ira aos cristãos. Porque toda palavra profética, ela está para esses 3 povos. A igreja, nós, do Novo Testamento, queremos andar de acordo com o padrão que Deus estabeleceu? Mateus capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Está ali Jesus. Jesus ele fala ali as palavras para a igreja, para cristãos. Ali nós temos diversos ensinamentos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que fica claro para nós que eu e você no Novo Testamento temos os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são toda a sua revelação divina, toda a sua palavra inspirada e escrita por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a palavra inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Aleluia.